Pessoal que gosta de futsal tem que ficar ligado que já começamos com isso, né, Emerson? Boa tarde. Logo de cara. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Emerson Luiz agora. Segue, Emerson. Segue. Vai lá contigo. Vamos segue, lá, então. Emerson. Daqui a pouco tem o Segue Líder do Rodrigo, Botafogo, futebol. A gente vai mostrar daqui a pouco. Primeiro o Brasil, futsal, vai enfrentar a Costa Rica nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado para as 9h30 da manhã de terça-feira. Amanhã, portanto, o correspondente do Grupo ND, lá no Uzbequistão, o Giovanni Martinello, projetou o confronto num bate-papo com dois atletas. Meus amigos do Balanço Geral, a seleção brasileira realizou hoje a última atividade antes do jogo desta terça-feira contra a Costa Rica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. O técnico Marquinhos Xavier está tranquilo, tem todos os seus jogadores à disposição e a seleção não deve ter nenhuma surpresa na escalação. O time deve ser o mesmo que atuou na fase de grupos. Vale lembrar que quem passar de Brasil e Costa Rica vai enfrentar nas quartas de final o ganhador de Irã e Marrocos, que jogam aqui mesmo em Bucareste na próxima quinta-feira. Eu conversei com os jogadores do Brasil para analisar o adversário desta terça. Costa Rica, um adversário forte. Agora qualquer adversário é forte nessa fase que está no Mundial, porque nós enfrentamos ele o ano passado em Foz do Iguaçu, 2 jogos, 2 vitórias e boas vitórias, mas agora muda o cenário porque não é amistoso, é um mata-mata, então sempre tem essa pressão. Então, a gente recebeu já um pouco do material deles, né, do que eles fazem de bom, né, e a gente viu que eles têm boas jogadas de bola parada, lateral, escanteio. É uma equipe que finaliza muito bem, fizeram alguns gols de bola parada, finalizam forte. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O Brasil enfrentou recentemente a seleção da Costa Rica em 2 amistosos e venceu os 2 com facilidade, de goleada. Os jogos foram no Paraná em dezembro do ano passado e terminaram com um placar de 7-1 e 7-2. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. Valeu, Giovanni. E a seleção terminou a primeira fase, bom lembrar, em primeiro lugar, após 3 goleadas sobre Cuba, 10-0, Croácia, 8-1 e Tailândia, 9-1. 8 dos 27 gols foram marcados pelo ala Marcel, 28 anos, que atua no El Pozo da Espanha, que conversou com o Giovanni Martinello. Muito feliz com as goleadas, com as vitórias, mas muito feliz de ter tomado só 2 gols. Poderia ser menos, tomamos 2 gols por erros nossos, mas muito feliz com a nossa primeira fase. Mais 3 gols, artilheiro da competição, você está disparando, hein? Não, tá bom, né? Se continuar assim, tá bom. Esse dia 6, sendo campeão e artilheiro, seria um sonho. Agora o futebol, rodada 27 completa no fim de semana, teve inclusive queda de treinador e tem novidade, inclusive. Começamos com o empate do nosso representante. O Tigre perdeu a chance de se distanciar do Z4, mas muito por conta da atuação primorosa do goleiro Mikael, que fechou o gol no Heriberto Wilson. O Atlético jogou com um time alternativo, de olho na Sul-Americana no meio da semana. Final Criciúma 0, Atlético Paranaense também 0. Mesmo placar na Arena Pantanal. O mandante deixou de somar pontos importantes para sair da zona do rebaixamento. E o visitante também desperdiçou a oportunidade de entrar no bloco da Libertadores. Cuiabá 0, Cruzeiro também 0. Como resultado, o técnico Fernando Seabra foi demitido no Cruzeiro após 35 jogos. 56% de aproveitamento. Pode pintar Fernando Diniz no Cruzeiro. Já em Salvador, o Vitória deixou a zona da degola ao vencer o Juventude por 1-0, com esse gol de pênalti marcado pelo Gustavo Mosquito. Em Belo Horizonte, com gols do Daverson, que tinha perdido um pênalti antes, do Cadu e do Hulk, o Atlético Mineiro venceu bem o Bragantino. O time paulista está seriamente ameaçado também de rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, saiu lá de baixo ao vencer em Itaquera o Atlético Goianiense por 3-0. 2 gols do paraguaio Romero. Importante nesse segundo gol a assistência do Yuri Alberto. E outro do argentino Garro. A partida marcou a estreia do holandês Memphis Depay
que entrou no segundo tempo. Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. Placar final. No Morumbis, com um time alternativo de olho na Libertadores, o São Paulo até saiu na frente do Internacional com esse gol do Luciano. Porém, o Colorado, que também tem se recuperado na competição, empatou com Bruno Gomes e virou com Thiago Maia. Alan Patrick definiu a vitória colorada por 3-1 fora de casa. Na Arena, em Porto Alegre, o argentino Cristaldo fez 1-0 para o Grêmio. O Flamengo empatou com o time reserva com esse belo gol do Matheus Gonçalves. Jogada do Reinaldo, chute forte, rebote do Matheus Cunha e o Bright White, o dinamarquês oportunista, fez 2-1. Logo em seguida veio a expulsão do atacante Carlinhos, numa suposta agressão no zagueiro argentino Kahneman. Ele ficou bastante irritado porque o lance não foi revisado no VAR. Aí na sequência, assistência do Edenilson e o gol de cabeça do Diego Costa. Os dois saíram do banco. No fim, o garoto Felipe Tereza descontou, mas não evitou a derrota do Flamengo para o Grêmio por 3-2. No Castelão, Marinho fez 1-0 para o Fortaleza contra o Bahia, que empatou com o Everaldo. Depois só deu o time da casa, Marinho de novo, o argentino Pochettino e Renato Kaiser de pênalti do rebote. Fortaleza 4, Bahia 1. O Vasco mandou sua partida contra o Palmeiras no Mané Garrincha, em Brasília, e foi derrotado com esse gol do Flaco Lopes. O argentino agora tem 9 gols, ao lado do Estevão, 2 a menos do que o artilheiro Pedro do Flamengo. O Palmeiras está na perseguição do Botafogo, que venceu o clássico contra o Fluminense no Maracanã por 1-0. Gol do Luiz Henrique, que não comemorou, em respeito ao clube que o revelou. Falha pichotada do Felipe Melo, que tomou o bote do Gregory, que só rolou para o atacante. Fluminense 0, Botafogo líder 1. Vamos lá a classificação aqui então, os números da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá uma perseguição boa ali entre Botafogo e Palmeiras, só 3 pontos separando. 56-53, Fortaleza 52, Flamengo 45, São Paulo 44, Bahia, Cruzeiro 42. Cruzeiro agora de Fernando Nisso, anunciado pela manhã. Internacional 41, Atlético Mineiro 36 e o Vasco 35. No outro lado você vai ver que o Fluminense voltou para a zona do rebaixamento, junto com Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Quem saiu foi o Vitória. O Criciúma também está muito próximo ali, ameaçado, tem Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense e Bragantino. Todo mundo aqui precisa abrir o olho e está quase que muito certo, já dá quase para cravar que o Atlético Goianiense dificilmente vai escapar. Semana de Libertadores, Sul-Americana, jogos de volta das quartas de final, por isso vão ser disputados 3 jogos atrasados da Série A. As partidas são essas, todas quarta-feira, 7 da noite. Grêmio e Criciúma jogam lá em Porto Alegre na Arena do Grêmio. Bragantino e Internacional se enfrentam em Bragança Paulista e tem mais uma partida para fechar, que é Vasco e Cuiabá em São Januário. Apenas 4 jogos disputados na 28ª rodada da Série B. Destaque para o duelo catarinense na Arena Condá, com vitória da Chapecoense sobre o Avaí. O gol da vitória da Chape foi marcado pelo Rafael Cavalheira, que testou com estilo de olhos abertos para o chão, antes da bola morrer na rede. Chapecoense 1, Avaí 0, resultado que tirou a Chape da zona do rebaixamento e deixou o Avaí ainda mais longe do bloco do acesso. Números da Série B, vamos dar uma olhada aqui no balanço geral, só para a gente ver resumidamente como a Chapecoense deixou a zona do rebaixamento. Primeiro aqui em cima, Novo Horizontino, Santos, Mirassol e Vila Nova, e o Avaí tá vacilando, é o 9º colocado com 40, hoje são 5 pontos a diferença. Chapecoense, portanto, deixou a zona do rebaixamento, 31 pontos, tem 3 a mais do que o Ituano, e o Brusque
Pode sair hoje? Não sai, porque mesmo vencendo o Amazonas em Itajaí, não sai porque o Brusque ainda vai ficar na zona do rebaixamento. Mas é muito importante esse confronto do Brusque contra o Amazonas, jogo marcado para as 9h30 da noite. Antes tem Santos e Grêmio Novo Horizontino, jogo às 9 horas da noite na Vila Belmiro. Também o Santos pode assumir. Ratificando então, 9h30 tem Brusque e Amazonas em Itajaí, porque o estádio Augusto Bauer ainda não está liberado oficialmente. E é chato, hein? Jogar fora de casa assim. A gente viu futebol de Blumenau aqui, Metropolitana, em Ibirama, Blumenau em Indaial, em Jaraguá do Sul, e o Brusque está padecendo muito com isso. Emerson Luiz com o esporte, só mandar um alô aqui, Emerson, para a dona Ivonete, seu Almerindo, moradores da rua Pedro Kraus, ali no Forstad. Estiveram lá no BG, nos bairros, sábado. Em nome deles, eu cumprimento a todos que estiveram lá. O Emerson também deu uma passadinha lá, né, Emerson? E o Davi, que nos acompanha, o menininho que estuda no Gustavo Richard, a Nova Esperança. Também encontrei ele na sexta-feira, falei que ia mandar um alô para ele aí. Davi, obrigado, parceiro. Tamo junto, hein? Capricha aí no final do ano, na reta final dos estudos. É isso aí, ratificando. Foi muito legal, pessoal lá, BG nos bairros. Um abraço a todos aí. Valeu, tchau, tchau. Até amanhã, Emerson. Até amanhã, Rodrigo. Valeu.